Eu tenho certeza que você já se preparou para o seu plantão, só que sua cabeça ficou cheia de coisa. Radiologia, pediatria, ginecologia, clínica médica, é tanto assunto que você não sabe o que estudar e o que se preparar. Por isso que nós aqui preparamos para você a MindPets, uma série de vídeos na qual faremos mapas mentais voltados para a pediatria para te ajudar no seu plantão. Hoje, em especial, nós vamos falar de pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade é uma infecção de trato respiratório inferior, separada daquela da pneumonia de germes hospitalares. Estamos falando aqui de um paciente que está com germe na qual é encontrado na comunidade na qual ele habita. Casa, escola, creche. Então, quando você pensa em agentes etiológicos da pneumonia adquirida na comunidade e para os íntimos, a PAC já te ajuda ali a seguir o seu raciocínio clínico. E por que isso é importante? Porque temos que pensar que é uma das causas mais relevantes de morte em crianças menores de 5 anos. Por isso que o diagnóstico, a identificação, você saber o quadro clínico e o tratamento dessa doença vai te ajudar muito no seu plantão. Então, Matheus, qual é o quadro clínico de um paciente com uma pneumonia aguda comunitária? Uma pneumonia adquirida na comunidade. É um quadro um pouco variado e inespecífico, até porque varia um pouco de acordo com a faixa etária dos pacientes. Nós temos aquele quadro clássico que a gente vê em livro, Febre, tosse e dispneia. Mas nem sempre, infelizmente, é assim. A gente pode encontrar um paciente com febre baixa, principalmente aqueles pacientes que são lactentes, ou até mesmo sem febre, na qual vai manifestar uma diminuição do apetite, pode manifestar uma rinorreia, aquele quadro gripal clássico, e evoluir nesse caso para uma dor torácica e um desconforto respiratório. Então, quando você vai abrir a gaveta do quadro clínico do paciente com a pneumonia, você tem que pensar que não necessariamente vai ser aquela tríade bonitinha que você leu no livro ou que você aprendeu na sua aula. É necessário que você esteja com a mente um pouco aberta para saber pegar fragmentos de sintomas e chegar até esse diagnóstico. Então, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre um fluxograma, que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria disponibiliza para a gente, eu dei uma condensada e trouxe aqui para vocês. Então, um paciente com uma tosse ou dificuldade respiratória, vamos supor que no seu exame físico você conseguiu auscultar alguns sibilos. Opa, um sibilo na minha ausculta, o que será que eu tenho que pensar nisso? Se você está com uma criança menor de 2 anos, ou bronquiolite, você não pode esquecer da bronquiolite. Então, já abriria todo um caminho de tratamento diferenciado. Se o seu paciente é maior de 2 anos, valeria a pena fazer o que a gente chama daquele teste terapêutico com salbutamol. Você faz um resgate de salbutamol ali para esse paciente e você vai ver se ele vai ter uma resposta boa ou não. Se ele tiver uma resposta boa, quem sabe ali não é uma crise de asma, que ninguém nunca diagnosticou, que a família não sabe caracterizar como uma bronquite. Já se não tiver uma resposta muito boa, vale a pena você voltar um pouco, respirar, rever o seu exame físico, para você poder encontrar algumas outras causas daquilo que está acontecendo. Vamos seguir então o nosso fluxograma agora para um outro caminho. Um paciente que não teve sibilos. É um paciente que está com tosse, com coriza, com obstrução. Já é menos provável que seja uma pneumonia. Não é impossível, mas é menos provável. Você já pensa, por exemplo, num resfriado comum. Aquele quadro clássico de uma doença, de uma criança gripada, uma criança com resfriado. Já uma criança que está com uma tosse, com uma queda de estado geral, está com esforço respiratório, aí sim vem a sua amiguinha pneumonia, que é necessário que você preste bastante atenção no que você vai fazer a partir de agora. Beleza? Seguiu esse fluxograma? Por que esse fluxograma é importante? Porque vai te ajudar a você seguir o seu raciocínio durante a sua consulta. Então, chegou o paciente, está com um quadro clínico sugestivo. Será que eu vou para uma doença viral, como uma bronquiolite, uma doença de via aérea superior? Ou será que agora eu já começo a pensar uma doença de via aérea
inferior. Ah, Matheus, não estou muito seguro ainda. Quero pedir exames para aí sim a gente poder ter um pouco mais de certeza. Clássico de exame numa pneumonia, quando a gente pensa, é o raio-x. Vale dizer que a radiografia de tórax ela não é obrigatória para um diagnóstico, porque é uma doença clínica. Mas eu entendo completamente você pedir o raio-x para poder reforçar este seu diagnóstico. Só cuidado para você não criar uma dependência desse exame. Porque senão você vai ser igual aquele médico que nem encosta no paciente, já manda fazer o raio-x e às vezes a doença ainda não está tão... não tem tantos comemorativos, não está tão exorbitante essa pneumonia no raio-x, você acaba comendo mosca. Quando você pensa em alguns outros exames laboratoriais, como esse aqui que eu coloquei para você, o hemograma é útil, né, principalmente nos pacientes internados, mas ele é pouco específico. Então, às vezes você vai encontrar uma leucocitose, às vezes você não vai encontrar essa leucocitose, às vezes pode ter uma leucopenia, e aí você vai pensar mais em uma doença viral, uma doença bacteriana, mas o seu paciente tem ali uma clínica clássica de pneumonia. Você não vai deixar de pensar por causa dessa alteração do hemograma, porque acabamos de ver aqui que, por mais que seja útil em alguns casos, ele é pouco específico. Alguns outros exames, como por exemplo a proteína C reativa, né, o VHS, são úteis sim, para você poder ver como é que está a resposta do organismo desse paciente. Não é usado muito no contexto de pronto-socorro para você poder ficar medindo a gravidade. É mais útil um paciente que acaba tendo que ficar no serviço fazendo medicamento venoso, mas sim, você pode lançar mão disso para poder te ajudar nesse seu diagnóstico. Hemocultura você pede nos pacientes que vão ficar internados tratando, ok? E principalmente nessa época do ano, comecinho do ano, que a gente vai ter um aumento dos casos de doenças virais e da bronquiolite, se tiver o painel viral disponível na sua unidade de serviço, vale a pena usar, porque vai diminuir a quantidade de antibióticos usados de forma errada. Beleza? Então, pegamos o arquétipo do caso clínico, do quadro clínico, falamos um fluxograma para poder te ajudar nisso, conversamos sobre os exames e agora, vamos lá, chegou a definição do diagnóstico. Qual vai ser a antibiótico terapia a nível ambulatorial para esse paciente? Quando a gente pensa, né, na antibiótico terapia, nós falamos da amoxicilina como primeira escolha, a partir dos 2 meses. Na pediatria, a dose é sempre por quilo. Então, na pediatria, a gente sempre fala, né, a gente tem um comentário que você precisa do nome e o sobrenome. Você precisa da criança e do peso dela para você ser capaz de calcular a dose. Então, a amoxicilina, né, dose inicial de 50 mg por quilo dia, dividido de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia durante 7 dias. Perceba que eu coloquei esses 7 dias com um asterisco porque dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns estudos nos mostram que até 5 dias de tratamento nos casos leves poderia já, né, cobrir o germe e mostrar uma melhora clínica no seu paciente. Porém, o clássico, o mais seguro, seria manter, sim, esses 7 dias de tratamento. Nos pacientes que apresentam uma hipersensibilidade mediada por IgE, você pode usar a azitromicina na dose de 10 mg quilo dia, uma vez ao dia durante 5 dias. E se não teve uma melhora desse paciente de 48 a 72 horas, a gente entra num espectro, numa condição que chamamos de falha terapêutica. Cuidado nesse caso com o surgimento de complicações. É claro que na pediatria você tem que sempre pensar que o tratamento não foi feito corretamente, a criança não tomou a medicação, mas também pensar em um empiema, em um derrame pleural, né, em um germe diferente na qual o paciente não respondeu ao seu tratamento empírico inicial. Se a gente já está pensando num tratamento hospitalar venoso, né, em áreas que têm pouca resistência, né, à penicilina, você pode usar penicilina cristalina, né, de 150 mil unidades quilo de 6 em 6 horas. O clássico que a gente vê, amoxicilina com clavulanato,
que o cálculo da dose é o mesmo da amoxicilina pura, 50 mg quilo por dia. Em pacientes menores de 2 anos, a gente tem aqui a ampicilina, que também de 50 mg quilo dia, associada à gentamicina, de 7,5 mg quilo por dia. Porém, eu sempre gosto de dar essa dica para vocês. Se você está tratando com pacientes menores de 2 meses e você não tem o costume do manejo desse paciente, pergunta qual é a rotina do tratamento prescrito para esse tipo de paciente. Às vezes é um paciente na qual já foi manipulado, já teve umas internações prévias, ou é um lugar que tem o seu próprio protocolo que vale a pena que você o siga, ok? Crianças mais graves, você usa o ceftriaxona, de 50 a 100 mg quilo por dia. E se você pensou numa pneumonia que lá atrás não respondeu e agora você acha que pode ser atípica, uma azitromicina, 10 mg quilo dia, ou até a claritromicina, de 7,5 mg quilo dia, de 12 em 12 horas, por 10 dias. Nossa, Matheus, realmente parece que formou um mapa mental aqui na minha cabeça. O objetivo é esse. O objetivo dessa aula é você ser capaz de chegar nela e abrir as gavetas, os mapas mentais, de acordo com o tópico que você precisa. Você quer saber quadro clínico? Você quer saber um fluxograma? Quer saber o exame? Tratamento? Tudo isso você vai poder encontrar a partir de agora na nossa série da Mind Peds. Beleza, gente? Máquina, tenha certeza que a partir de hoje, seu cérebro vai estar preparado para a pediatria e o paciente que virá através dela. Curtiu esse vídeo? Se inscreva e ative o sininho e se prepare para muito mais conteúdo que você vai receber.